Boa tarde. Ô, companheiro, boa tarde. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tô te ouvindo bem, não. Como é que tá o tempo? Como é que tá o clima aí em Friburgo hoje? Tá esfriando muito? Olha, tá começando a esfriar. Bom, aqui já é frio, né? Naturalmente frio. Mas Dentro minha do filha me padrão. disse hoje que a meteorologia anunciou uma frente fria, né? Ou seja, vai aumentar o frio. O final do dia está muito bonito, né? Amanhece com céu azul, no final da tarde as nuvens ficam brilhando, alaranjadas pelo sol poente, e aí esfria. 5 horas já começa a esfriar. Está Aqui muito tá lindo. um fog londrino aqui na minha casa, aqui no Jardim Europa. Ah, é? Jardim Europa fica perto ao centro aqui, né? Perto da Ah, reta, aqui perto da rodoviária. E tá um fog, assim, né? Tem 100 metros, você já não enxerga mais nada, né? aqui a gente está com os dias, as manhãs muito bonitas, normalmente. Eu tenho uma cerejeira aqui na porta da minha casa, que está prestes a florir, é um período de uma beleza intensa, né? Mas a notícia que chega é que vem frente fria e possivelmente alguma chuva aí por alguns dias. Aí gela, né? Aí gela Aí muito. vira muito gelo. Então, pessoal, estamos aqui com 15 pessoas, né, participando, já chegando aí no nosso bate-papo. Vou apresentar aqui. Hoje o convidado é o companheiro Cláudio Damião, ex-bancário, vereador por 2 mandatos em Friburgo, ex-candidato a vice-prefeito, né, da chapa com o Glauber Rocha, que hoje faz aniversário, inclusive, em Braga. Friburgo. Glauber Rocha é do cinema brasileiro, Glauber Braga. E hoje é aniversário dele, dei uma tuitada lá, né? Bravo companheiro aí, um bravo lutador. E, enfim, e aí hoje estamos aí para fazer essa troca do que está acontecendo em Teresópolis, o que está acontecendo em Friburgo, e esses desafios aí que estão sendo impostos para a gente esse ano de Covid, ano de eleição, né? Ano em que, ou seja, a gente tem aí um grande desafio pela frente, né? E aí eu começo, né, já querendo saber, né, meu amigo, como é que você está vendo esse cenário aí atual aí em Friburgo, né? No geral, o que você traz para gente? Ontem, bom, primeiro boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, né? Já chegando aí no horário de boa noite. Desejando a todos que queiram participar e interagir com a gente, que possam também enviar as suas perguntas ou opiniões. Boa, boa. Inclusive, eu quero avisar o povo que está acompanhando, né? Quiser lançar perguntas para mim, para o Cláudio, comentar, fazer uma saudação, posta aí no chat do vídeo que, eventualmente, eu dou um destaque aqui para a gente responder e interagir com vocês, porque vocês são a parte mais preciosa desse live, tá bom? Vamos lá, Cláudio. É isso. Bom, como você estava falando, né, como é que está a situação? Bom, uma situação muito preocupante, né? Nós vivemos um momento de absoluta insegurança, as pessoas estão, uma parcela delas, resguardadas em casa, né? Procurando seguir aí a quarentena, uma outra parcela da população precisando ir ao trabalho, uma outra parcela que sequer tem trabalho, uma outra parcela que não tem trabalho e não tem mais dinheiro para comprar comida, com aluguel atrasado, com luz, enfim. Houve uma mudança absoluta, total na vida das pessoas. Meio que um cenário em que as coisas viraram de ponta cabeça. E as pessoas ficam questionando o que fazer, por que fazer, não fazer. E ontem eu participei de um programa de televisão onde o entrevistador conversava comigo um pouco sobre isso, né? E eu disse para ele, como é que você vê a questão da pandemia, o cenário nacional, a questão econômica? Eu vejo isso de uma forma que eu acho que a gente precisa simplificar, inclusive, a leitura, como a gente trata o tema, porque nós estamos enfronhados de uma noção capitalista de que o Estado não deve atender às necessidades da sociedade, né? Hoje, a política atual ela prima pelo ultra-neoliberalismo, ou seja, a ausência total do Estado em tudo. E a gente pergunta, se não tivesse o SUS, como seriam resguardadas e salvas as pessoas hoje que dependem da saúde pública, né? Como estariam os jovens de famílias carentes e pobres se não tivesse universidade pública, se não tivesse escola pública? Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Então, a lógica hoje aplicada pelo governo é de exclusão do Estado nas ações que dizem respeito às suas obrigações com o seu povo.
E isso reflete diretamente na situação de pandemia, na medida em que o governo federal queria dar R$ 200, né, para cada cidadão, como uma forma de se sustentar por um mês, e não fosse o Congresso Nacional fazer pressão, não teria nem os 600. Não, é para quem os R$ 200 está arriscado ser até caro para quem disse que era uma gripezinha, né? Ou seja, está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. E nós vemos hoje o tamanho e a gravidade do problema. E ele disse, mas qual é a solução? Bom, a solução não é uma solução mágica, mas é uma solução que o mundo inteiro adotou. O Estado, que somos todos nós, a população do nosso país, sermos atendidos, né, pelos recursos que o país detém. Ou seja, ao invés de dar R$ 600, se desse R$ 1.000 para cada trabalhador que está desempregado, para cada pessoa carente que está passando dificuldade, para os pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios empresários, fizesse linhas de créditos e desse, de fato, os recursos, até a fundo perdido, dependendo da circunstância, a economia estaria girando, porque esse dinheiro não é um dinheiro que vai para fora do país. Ele não vai para remessa de lucro, né? Ele vai para a economia interna, para comida, para transporte, para pagar a conta de luz, de água, de telefone. De uma certa forma, o dinheiro fica em casa, né? O dinheiro só circula, né? Dá uma vascularizada, né, no corpo. Até nos países que seguem uma linha capitalista mais ortodoxa, essa medida foi adotada. E aqui a gente encontra essa resistência. Então, o governo disse assim, vocês estão com problema? Fiquem com o problema é de vocês. Não, não é verdade. O problema não é nosso. O problema é de toda a sociedade e das lideranças políticas que têm obrigação de fazer uma leitura da situação que a gente está vivendo e encontrar os caminhos e as soluções. As soluções não podem ser geradas a partir de conflito. O governo federal tem gerado mais conflito do que harmonia com os demais governos de Estado, com o Supremo, com a Câmara, com o Congresso Nacional. Isso tem sido um problema, que tem agravado o número de mortes e a dificuldade de enfrentar essa crise. Isso na minha modesta avaliação. Não, e também tem o seguinte, eu estou vendo aqui, quando você fala sobre essas contradições, né? Ou seja, você tem aí uma agenda de Estado mínimo incessante, né? Uma agenda de Estado mínimo insana e incessante desde 2018, aí, martelando aí, né, através de fake news, através de disparos de WhatsApp, robôs, né, e dessa toda. E aí, de repente, vem o Covid, né, cobrar, né, uma resposta imediata do Estado no socorro às pessoas. Aí eu vejo o seguinte, tem aqui uma manchete na revista Exame.com, tá? Cuja manchete é o seguinte: americano recuperado da Covid-19 recebe conta hospitalar de 5,5 milhões. 3 mil cobranças detalhadas, tá, em 181 páginas. Imagina isso, né? Ou seja, os Estados Unidos... Você sabe que lá não tem SUS, né? Não tem SUS, então. Então não tem SUS. Esse desafio chegou lá e foi caótico, não, porque você vê que onde teve dinheiro e não teve SUS, ainda, o Brasil ainda não alcançou o número de mortos, né? Tinha dinheiro e não tinha SUS. Hã? Se nós tivéssemos sem o SUS, embora ele esteja permanentemente sendo atacado, sucateado, se nós não tivéssemos SUS, nós já tínhamos superado o número de mortos dos Estados Unidos. Certamente já teríamos superado. Embora a população lá seja maior, né, e lá detenha muito recurso, muito dinheiro, tem uma população muito pobre também, excluída. Não se enganem em achar que é porque os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, roda dinheiro, tem a maior riqueza, que lá todos são iguais. Não, lá tem uma desigualdade brutal, com centenas de milhares de pessoas morando na rua, com desemprego, com fome e tudo mais. Isso é uma realidade capitalista. Agora, isso nos remete para uma reflexão, ainda que seja o mais empedernido dos capitalistas, da importância do Estado. Se você não tiver um Estado forte, como é que você socorre o seu povo, né? Então, fica ligado, né? Eu não sei como é que eles vão sair dessa, né? Dessa argumentação diante da Covid e do exemplo americano, o anti-exemplo americano, né? Olha, eu tenho aqui algumas manifestações legais aqui, tá? Euclides Neto, aí, ó. Satisfação em rever o companheiro de muitas lutas e sonhos, Cláudio Damião. Saudades do compa e amigo Euclides Neto, aí, ó. Abraço, Euclides. Então, temos aqui também, ó, o Silvio Martins Ferreira,
fazendo uma pergunta para você aí, ó. Cláudio Damião, o que deu errado em Friburgo, que o hospital de campanha não deu certo? Está querendo saber. Boa pergunta, né? Na verdade, o problema não foi em Friburgo, o problema foi no governo do Estado, né? Nós sabemos aí da situação que está vivendo o Estado, a possibilidade, inclusive, do impeachment do governador Witzel, né? Wilson Witzel, o chamado novo. A sociedade começou a querer apostar no novo, sem experiência, sem conhecimento, é a novidade, está dando no que está dando, né? A gente está vendo aí os novos, os chamados novos, implicados em esquemas de corrupção e desvio. Apareceu hoje uma deputada do PSL que nomeou no gabinete dela a empregada doméstica. E ela trabalha na casa dela como doméstica, paga com o nosso dinheiro, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. O hospital, o hospital de campanha não foi só o de Nova Friburgo, né? Me parece que dos 7 hospitais que foram contratados aí por 800 e tantos milhões de reais, apenas 2 foram entregues. E ainda para ampliar o escândalo nessa situação toda, tem um superfaturamento na compra de respiradores que foi anunciado aí muito recentemente de 123 milhões de reais. Então é um escândalo brutal. É importante o hospital de campanha em Friburgo? Muito possivelmente por uma razão óbvia, né? Nova Friburgo é o centro geodésico do estado. Nós estamos no meio, pega o mapa, você vai ver, Friburgo está no meio. E ele é polo de uma série de regiões. Então ele poderia atender tanto os municípios próximos aqui, cerca de 12, 13 municípios próximos, como poderia atender outros que estivessem passando por algumas dificuldades e transferir os pacientes para cá. A gente não sabe, porque não participa da estrutura do governo do estado, né? Quais foram os estudos, as avaliações que fez com que chegasse aos números, né, de leitos que eles imaginaram para esses hospitais de campanha. Porque se apenas 2 foram inaugurados, tem alguma coisa mal dimensionada. Ou foi má fé para poder mandar se apropriar do dinheiro público, né, ou foi incapacidade de gestão da coisa pública. Depois eu quero até falar sobre uma mesma situação que aconteceu aqui em Friburgo em 2011, mas eu acho que tem uma... Exatamente, eu lembrei agora de Teresópolis de 2011, entendeu? A tragédia, ela infelizmente, ela se apresentou como uma oportunidade, né, de explorar as vulnerabilidades do sistema numa perspectiva de emergência, né, para poder trazer, para instituir comissões de agenciamento, né, como se elas fossem permitidas, né, para os agentes públicos. Então, assim, o dinheiro sumiu, houve desvio de doação, olha, é uma coisa vergonhosa que aconteceu aqui. Então, Léo, antes de falar da pergunta da Adriana, se fizer uma comparação entre essa situação de Friburgo e Teresópolis, a gente vai encontrar alguns paralelos, né? Aqui, eu era vereador em 2011 e eu iniciei uma investigação nos mesmos moldes do que a gente está vendo hoje no Estado. Nós vimos aqui pessoas ainda naturalmente sepultadas pelas barreiras, mas não oficialmente contabilizadas como mortos, não tinha ainda identidade, não tinha encontrado corpos. E o prefeito e o grupo dele, e alguns empresários, se apropriando do dinheiro público através de fraude nas licitações. Como não tinha necessidade de fazer o processo licitatório nos moldes, né, do que você faz no dia a dia, né, através da Lei 8666, também está previsto na Lei 866 nos casos de calamidade, né, de abrir mão das licitações. Mas o sistema mais coerente, mais correto é a licitação, com concorrência e tudo mais. Mas pôde fazer a contratação direta. E aí abriu, escancarou, como está acontecendo no governo do Estado agora, para os casos de corrupção. E aí, mais adiante, a gente pode falar isso porque foi um escândalo absurdo, brutal. E tanto Friburgo quanto Teresópolis, as últimas 3 gestões públicas têm demonstrado aí um desapreço total à população desses 2 municípios, né, com problemas de toda ordem. Sei. E em relação a essa questão do Covid aí em Friburgo, né? Como é que está sendo a transparência aí do governo em relação a isso? Saiu um ranking da transparência, né? Inclusive tem uma amiga aí, a Janaína, que ela é historiadora em Friburgo. Conheço. Aquela vez que eu tive aí, inclusive, né, em que a gente fez até um vídeo falando lá sobre esse terror aí da privatização do saneamento
ambiental, né? A gente fez até um vídeo ali no canal ali. Eu tive uma reunião com ela aí, que trabalha na TV, esqueci o nome da TV. UOL, né? E ela hoje postou aí, envergonhada, que o ranking de Friburgo de transparência está abaixo, assim, de Cambuci é melhor do que o de Friburgo, enfim. É curioso isso, porque eu fiz as leis de transparência municipal e encontrei uma dificuldade enorme de aplicar as leis, porque você faz a lei, a ferramenta está criada, mas o cumprimento dela requer uma ação permanente de participação popular para você conseguir fazer com que aquela ferramenta tenha funcionalidade. E aí eu tive que recorrer ao Ministério Público para obrigar a Prefeitura a colocar na página dela, né, no site, as informações que o cidadão tem o direito de conhecer sobre educação, saúde, sobre uma série de outras secretarias. E agora voltou a falta de transparência de novo na atual gestão. Mudaram o site, você tem dificuldade de encontrar quem são os servidores públicos, onde eles estão lotados, questões orçamentárias são difíceis de você ler, de compreender, de traduzir, tem que ter uma leitura fácil, né? E aí você está falando sobre a questão da pandemia. Eu fiz, já tem uns 90 dias, uma carta aberta à população e às autoridades de 6 de abril de 2020. Então, tem abril, né? 6, abril, maio, junho, tem 90 dias, aí até um pouquinho mais, porque foi no dia 6, então tem o mês de abril praticamente todo, né? Apontando, não é nem um documento crítico, não, ele tem 24 itens apontando algumas direções que o município deveria seguir. Se eu fosse o prefeito, seguiria. Então, estava dando a minha contribuição como figura pública de orientação para encontrar um caminho de menor sofrimento para essa situação crítica, tendo em vista esse panorama internacional. E o prefeito não deu a menor pelota. Então, o que aconteceu? Fragilizou a quarentena, pessoas transitando livremente pela rua, não houve um índice de testagem que pudesse mapear o fato das pessoas estarem transitando muito pelas ruas, né, em vários setores abertos, não permitiu identificar onde estavam os focos de transmissão para fazer os isolamentos mais específicos em algumas localidades. Com isso, há uma explosão de casos, de subnotificação, de mortes também com subnotificação, e acaba gerando, em razão do embate nacional, aqui o Bolsonaro teve 74% dos votos, um duplo discurso, né? De que o que estão falando é exagero, que os nossos números aqui são muito pequenos, que tem gente tentando criar embaraço para que ninguém possa voltar ao trabalho, que isso vai gerar um caos na economia. Caramba, todos nós sabemos disso, mas a responsabilidade pública está naquele cidadão que foi eleito e escolhido para dar uma direção, um equilíbrio ao município. Então, se o prefeito seguisse as orientações, tivesse feito os primeiros 30 dias de uma forte orientação de permanência em casa, hoje a gente estaria voltando ao trabalho com muito mais tranquilidade, porque você teria evitado essa curva de progressão. Você viu o que aconteceu lá em Friburgo, né? Em Belo Horizonte, né? Exatamente. Fazer o dever de casa e tal, deram uma afrouxada, estão lá todo mundo assustado, né? É isso. Você reduzir gradualmente. Agora, do jeito que está, as pessoas estão absolutamente perdidas. A quantidade de profissionais de saúde infectados aqui é impressionante. Estava em 68 número de pessoas infectadas na saúde, até bem recentemente. Eu já nem sei mais o número. Porque você não tem um número confiável. Aqui em Teresópolis, a gente tem aí uns problemas pontuais nesse aspecto, que por exemplo, teve um vereador que pediu, né, informações à prefeitura, e a prefeitura e o procurador, a prefeitura, respondeu para que ele embasasse os argumentos pelos quais o município deveria, né, passar as informações. Veja só, isso aí dialoga com o que você está falando daquele novo, né, que veio, olha, eu não sou político não, eles vieram assim, né? Eles vieram, se elegeram assim, né? Aproveitou o descontentamento de todo mundo. Eu não sou político, não, eu sou gestor. Só que ele esquece, né, que os poderes deveriam ser harmônicos entre si e são independentes. Então, quando o vereador pede, né, uma informação para a prefeitura, ele não tem que dar satisfação e embasar por que ele quer a informação, né? Isso dá até improbidade. Né? Então foi um escândalo. Outro escândalo também, que só para dividir e não ficar muito para trás, né?
Cara, a gente está exportando vergonha. Você vê que o ex-prefeito aqui de Teresópolis, né, a vergonha começa por aí. A ex-vice dele, que já foi secretária de saúde das gestões desses monte de prefeito aí, desses 7, 8 prefeitos aí, teve, acho que no prefeito, acho que Pedro Gil, ela foi secretária de saúde aqui em Teresópolis e foi vice, né, de um ex-prefeito aqui, recente, agora na eleição passada. Então, ela foi presa numa dessas operações lá de superfaturamento lá do Rio, de corrupção, né, e agora... Esses dias agora saiu na Globo, né, a matéria lá que o secretário de saúde, então, ex-candidato a prefeito, ex-prefeito de Teresópolis, está de secretário, ficha suja, ou seja, já tinha sido condenado em segunda instância, certo? Ou seja, condenado por improbidade administrativa, em que ele acumulou a prefeitura, olha que coisa básica, né? Ele acumulou o cargo de prefeito, tá? E o de funcionário da FESO. Ou seja, ele não desfez. E o Ministério, ou seja, foi condenado em segunda instância e está lá de secretário de saúde de Guapimirim. Ou seja, a Globo foi lá e levantou pagando preços assim exorbitantes, né? No mesmo equipamento que outras cidades pagaram um preço bem menor, né? E as pessoas as pessoas acham que inexigibilidade de licitação, né, é liberar geral para comprar o que quiser. Não, nesse momento precisa ter mais cuidado. Ela não tira a coerência de você buscar um preço melhor, ela apenas agiliza a papelada. Entendeu? A gente até entende, Léo, que nesse momento tem muitos oportunistas do setor privado na espreita, né? Superando todos os preços, colocando tudo lá em cima, né? Para tirar um lucro fácil. Aí eu acho que tem que entrar a mão do Estado, né? Porque isso aí é contra a economia popular. Ele tem na sua indústria, no seu ramo, a possibilidade, às vezes, de alterar o preço, porque tem a questão da oferta e da procura. Mas nós estamos vivendo um estado de guerra, as pessoas estão morrendo. Como é que o sujeito vai botar 1000% em cima de um preço de uma máscara, 3000% em cima de um avental, e o governo não faz nada? O governo federal se faz de morto? Isso é uma aberração, porque está desprezando a vida das pessoas. Nós vimos muito isso acontecer em diversos momentos. Eu fiz uma lei, quando eu era vereador, que às vezes a gente tem que trabalhar o óbvio, né? Mas tem que trabalhar, porque se você não for criando as ferramentas, fica tudo escancarado. Era uma lei do ficha limpa para secretário municipal. Para não entrar gente que já tivesse tido um passado tenebroso, com passagem aí por investigações ou coisa dessa natureza, assumindo cargos públicos. Então, hoje nós temos uma lei aqui, que é uma lei de ficha limpa para secretário municipal, para tentar evitar. De uma época, eu fiz a lei, eu fiz uma campanha, vereador consciente não emprega parente. Naquela época, os caras empregavam a mulher, filho, irmão, pai. Boa rima. Era assessor parlamentar. Quer dizer, é tudo tão difícil. Nós somos um país muito atrasado, uma sociedade que ainda insiste em eleger o sujeito errado, né? E às vezes o reelege. Você vê aí quantos candidatos ruins que a gente sabe que são compradores de voto, contumazes, corruptos, que são eleitos e reeleitos. Quer dizer, a sociedade, ela entra num discurso, às vezes, moralista da corrupção, o debate ficou moralista, né? A corrupção é um ato, não é um ato político, do político eleito, é um ato do cidadão, de um modo geral. Quando você colabora com a eleição de alguma pessoa que não é honesta, não é confiável, você também está tendo um ato de corrupção. Vender voto, trocar voto por favor, isso é um ato de corrupção. Então, nós temos que começar a mudar o nosso comportamento. Né? Não é só esse discurso de escolher o político limpo porque ele nunca foi político. Isso não limpa nada de ninguém. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, acredito muito numa política de integração regional. Parabéns pela iniciativa. Manuel Expedito da Silva. Obrigado, Manuel. E é isso que a gente está tentando, né? A experiência dessas cidades serranas. Vou te contar um caso também sobre lei de ficha limpa, né? Teve uma lei de ficha limpa aqui em Teresópolis, né? Que os municípios aqui também adotou essa lei da ficha limpa. Guapi, infelizmente, não adotou essa lei da ficha limpa.
né? Então, o que acontece aqui? Essa lei foi para a lei orgânica, estava lá na lei orgânica, foi votada em duas, quer dizer, cumpriu o rito, virou lei e tal. E aí o que aconteceu? Eu descobri, ano passado, né, que a Câmara tinha votado rapidinho uma alteração dessa lei orgânica, em que ela deixava o caput, né, proibido a nomeação de secretário, subsecretário, procuradores e tal, e no final, assessores, né? Eles tiraram o assessores e votaram em 2 turnos e foi para o prefeito sancionar. Os 15 dias que o prefeito aqui, o Vinícius Clausen, teve para sancionar, faltando 2 dias eu descobri, vim para a rede social, olha, não tenho mandato, nunca tive, espero ter, mas você vê como é que é a participação social. Eu fui para a rede social, fiz um vídeo, fiz uma grita, fui lá para frente da Câmara, fiz um vídeo, né? E aí, cara, o prefeito, no último dia, mandou o veto lá para a Câmara desse projeto. Você acredita que a Câmara, que votou por unanimidade nos 2 turnos, votou por unanimidade pelo veto, acompanhando o veto do prefeito, e na hora da leitura, lá na mesa diretora, leram só pelo número, nem explicaram qual é o título do caput do projeto, para não passar vergonha, porque agora é filmado, né? Uhum. E aí eu fui descobrir por quê, né? Por quê? Porque tinham 2 cidadãos lá que já tinham sido condenados e foram contratados ao arrepio da lei, né? Ou seja, ao arrepio da lei orgânica, eles foram nomeados, tá? Cidadãos experientes da Câmara Municipal de Teresópolis, né? Ou seja, aqueles imprescindíveis para asfaltar o caminho, né? Para bom entendedor, né? Bem a palavra basta. O que aconteceu? Eles precisavam desarmar esse gatilho da lei para poder continuarem com esses cidadãos, né? 2 cidadãos. E aí, quando eu dei essa grita, o prefeito foi lá, se assustou, vetou, e eles voltaram atrás, já anularam todo o processo, os 2 caras foram exonerados no dia seguinte. Entendeu? E a participação popular funciona, né? Funciona. Aqui está funcionando assim. Eu sou conselheiro da cidade, né? Sou conselheiro do Comparnaso e sou conselheiro da cidade. No Conselho da Cidade, está terminando agora o mandato bianual. E foi a primeira vez que eu fui conselheiro da cidade. Eu fui aprendendo como é que eram as câmaras técnicas, né, a parte de zoneamento, né, plano diretor e tudo, aquilo se encaixando, eu como cidadão, né, hoje eu sou um pré-candidato a vereador muito mais preparado do que eu fui em 2016, Sim. E aí eu pude observar que a condução que o governo dava com seus agentes no conselho, tá, era de um aparelhamento voraz. E aí o descontentamento meu e de outros conselheiros em ver aquela covardia fez com que a gente criasse um conselho paralelo que recebeu adesão de multidisciplinar, de advogado, de técnico ambiental, de outros cidadãos, engenheiros. Criamos o Planeja Terê, que é um conselho paralelo da cidade, certo? E esse Planeja Terê está pautando geral. A gente conseguiu emplacar lá na Câmara, a gente se aprofundou aqui numa polêmica aqui de um acordo no terreno da Sudantex, um terreno estratégico aqui no centro da cidade de Teresópolis, né? 170 mil metros quadrados, ou seja, nosso último sonho de área livre para fazer um Central Park, um parque fluvial, tudo engatilhado para isso. O prefeito fez um acordo horroroso, né, em nosso nome, aceitando migalha lá do empresário que só se deu, porque era réu e só se deu bem, parecia que o réu era a gente, cara. E aí, cara, a gente foi, estudou aquilo, estudou de cabo a rabo todo o processo, fomos lá e fizemos um contraditório com qualidade, nos mobilizamos e emplacamos lá na Câmara uma CPI, uma audiência pública para tratar de desmatamento, de todas essas coisas que os nossos braços do Planeja Terê também cuidam. E essa é a mobilização social. É uma pena a cidade que esses movimentos eles sejam esvaziados, porque são eles que pautam vereador, são eles que pautam
prefeito, né? A gente é suspeito para falar, porque a gente sabe qual é a gente vem dessas organizações, a gente vem desses coletivos, né? Deixa eu só dar uma sugestão. Eu participei de diversos conselhos aqui em Friburgo, Conselho de Educação, Conselho de Cultura, a Comissão Municipal de Emprego, tive um período que eu atuei no Conselho de Saúde, foi um tempo menor, mas o de Educação eu fiquei 10 anos. E são tarefas que você exerce como cidadão sem remuneração, né? É uma coisa que você faz de doação do seu tempo para uma causa pública. Às vezes as pessoas não entendem isso. As ferramentas do Conselho são fundamentais para a gente entender como funciona o município, a estrutura municipal, as contas públicas. É uma escola importante. A maioria dos vereadores, então você como pré-candidato está fazendo uma escola certa, a maioria dos candidatos a vereadores ou vereadores sequer passaram pelos conselhos municipais. Então não tem uma vivência de participação pública. E aí eu quero te dar uma sugestão, desejando que tudo corra bem no seu projeto político, né? Eu fiz aqui uma legislação que foi chamada Legislação de Participação, né? Era uma comissão de legislação participativa. Então, está na lei orgânica do município, a comissão de legislação participativa. Está no regimento da Câmara. É uma coisa muito bacana. O que significa isso? Você, Léo, cidadão, quer apresentar um projeto de lei, não tem para onde andar para apresentar o projeto de lei. Você não tem um vereador que você tem uma identidade, que você confie, que você acha que tem a capacidade, ou os vereadores, de um modo geral, não querem sequer apreciar aquele projeto que você quer apresentar. Então você, Léo Bittencourt, vai lá na Câmara, escreve o projeto, protocola, ele obrigatoriamente vai passar pela Comissão de Legislação Participativa, vai ser analisado. Então é criada uma Comissão de Legislação Participativa. Essa comissão vai dar uma cara, um formato de lei, se ele não estiver dentro de um formato de lei, e vai para debate numa sessão da Câmara, como vai o projeto do vereador ou o projeto do prefeito. Então, isso dá uma participação cidadã muito importante, sabe? Nossa, eu vou querer... Que eu venci aqui aprovando esse projeto. Olha, já está incorporado aí. Eu quero depois, eu vou entrar aqui, deve no site da Câmara lá de Nova Friburgo, devo ter acesso ao plano diretor. Qualquer coisa também eu envio para você. Então, muito bom, porque a gente está... regulamentado, depois um colega vereador regulamentou, porque eu fiz o projeto da criação da comissão. E ele depois requeriria, uma vez aprovado, a regulamentação. Foi feita a regulamentação, um trabalho muito interessante. E também tem o seguinte, a Câmara, eu estava conversando com um amigo meu que é advogado de direito eleitoral, inclusive vou até ajudá-lo a fazer uns vídeo-aula, né? Eu trabalho com audiovisual, então agora, nesse cenário de pandemia, todos os projetos culturais são apresentados com audiovisual, né? Então, se o cara é músico, vai ter que filmar para apresentar. O cara é artesão, vai ter que filmar para apresentar. E aí, então, está rolando um modal diferente de prestação de serviço, que eu sou editor, sou documentarista, né, faço fotos, faço vídeos, trabalho desde recuperação de videocassete, até recuperação de fita cassete, até telecine de filme Super 8, essas coisas, né, fazendo jabá. Mas, então, eu estava falando me perdi. A gente estava falando da legislação de comissão participativa. E eu estava falando com esse advogado, né, que ele falou, Léo, rapaz, é uma vergonha. Se você depois entra lá no TJ, né, vê lá em leis inconstitucionalidades, né, e puxa por cidade. Teresópolis é uma vergonha de leis inconstitucionais. Isso é o quê? Falta de preparo de vereador. É verdade. Você acha que vai fazer uma lei? Pô, os caras se candidatam. Tem candidato a vereador aí, e bem cotado, às vezes, né? Faz um volume, que ele está ali intermediando obra, entendeu? Ele não. Ou seja, ele já está se preparando para sentar no colo do prefeito, porque quando ele promete obra, e ele vê que quando a realidade não permite que ele faça obra, vai chegar num determinado momento do mandato dele que ele vai ter que cumprir as promessas e vai ter que sentar no colo do prefeito. E esse sentar no colo do prefeito para cumprir a promessa, isso às vezes implica em resolver o problema da sua comunidade no varejo,
em detrimento de estoporar a cidade toda. É aí que entra, Léo. Você me permite? Eu tive 2 mandatos, fui oposição aos governos que passaram, foram 5 governos em 2 mandatos. Em 8 anos, nós tivemos 5 prefeitos. No período da tragédia, nós tivemos 3 prefeitos. E eu fiz a CPI da tragédia. Fui ameaçado, sofri intimidação, mas fui firme e levei até o final. E comprovei que tinha desvio por parte de políticos e por parte de empresários. Porque o político não age sozinho, né? Ele tem que ter o corrupto e o corruptor. Então, essa ideia de que a política é corrupta, a política tem corrupção porque ela vem do setor público, do setor privado, que quer tirar ganho e tem do outro lado alguém que se vende, se corrompe, se prostitui. Agora, a gente tem que ter um compromisso com as pessoas do município. Quando o projeto do prefeito era bom, eu não tinha problema em votar favorável. Agora, eu nunca assumi cargo em troca de favor, nunca nomeei ninguém em troca de favor, nunca nomeei parente, filho, irmão, ninguém. A minha responsabilidade e meu compromisso era com o município. Mas no que me cabia fiscalizar, eu fiscalizava. Então, não era um processo de vingança, de oposição pela oposição, tanto que eu sou muito respeitado até por esse meu comportamento. Fui reeleito, e aí, em 2015, mudou o prefeito, mas os vícios continuaram. Aí fiz uma investigação da saúde, a chamada CPI da saúde. O que estão falando hoje de respiradores superfaturados, com esquema, eu encontrei em 2015. Um respirador custava, naquela ocasião, em torno de R$25 mil. Eles mandaram consertar um respirador velho por R$25 mil. Então, você imagina, e foram alguns, eu estou citando aqui só um exemplo, de uma empresa que foi contratada para começar a trabalhar, sei lá, vou botar aqui, fevereiro, mas ela já tinha ganho, já estava oferecendo, fazendo serviço em dezembro, antes mesmo da licitação ter sido concluída, coisas assim, aberrações. Fiz o que me cabia. Puseram 3 vereadores para impedir a investigação dentro da comissão parlamentar de inquérito. Então, eu fiquei sozinho, isolado ali, lutando. No final, o relatório do relator era uma peça de defesa do prefeito. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar, fazer um voto em separado. Era uma sala enorme, cheia de processos para ler. Passei dias e dias, semanas, noites lendo, para, no final, fazer um documento, um relatório com 300 e tantas páginas, contando aquilo que eu vi de errado, que eram verdadeiramente processos que poderiam levar à prática, à prova da prática de crime. E encaminhei para o Ministério Público. Mas mesmo esse prefeito, com todas essas práticas e dificuldades, quando ele mandou um projeto que tinha interesse público, que se relacionou, eu votei favorável. Agora, o grupo dele, que ele tinha através de favores, de cargos, de nomeações, quando era um projeto meu, queria votar contrário. Aí eu tinha que mobilizar a população, levar para dentro da Câmara, ou ir para a tribuna, denunciar os caras para conseguir fazer aprovar. Então, mesmo sendo um vereador de oposição, eu fui, aqui eu não estou falando para me enaltecer, não, estou contando aqui uma realidade. Eu fui o cara que mais conseguiu aprovar leis que estão vigindo. Porque fazer lei que também não tem vigência não adianta, né? Então, eu consegui fazer eleição para diretor de escola. Hoje, no município, tem uma legislação que obriga a realização da eleição para diretor de escola. Leis diretamente ligadas, na realidade, na carência pontual daquele momento da população. Exatamente. Eu consegui ampliar a licença maternidade das servidoras públicas municipais, que é uma coisa fabulosa, tem mais 60 dias de licença. Consegui fazer leis de proteção e bem-estar aos animais. Consegui fazer legislação de transparência, de prestação de contas. Enfim, tem um conjunto de leis muito interessantes que lhe deram a oportunidade de mostrar que você pode ser um político de oposição e conseguir aprovar leis e aprovar projetos. Você tem que se articular com a população. Né? Então, eu chamo sempre a população a participar muito, porque ela é capaz de mudar a realidade do município, né? Do local onde ela vive. Essa semana a gente teve uma vitória nesse sentido, né? Porque a gente foi para a rua se mobilizar contra o crescimento desordenado da cidade, que estavam... Eles pegaram uma lei de habitação de interesse social e desvirtuaram ela. Criaram uns dispositivos lá na interpretação da lei, e aí
locais onde o zoneamento aqui para o interior, aqui no entorno da cidade, né, mais para dentro, né, que não é a zona rural, mas é o interior do urbano, né, em que lugares em que a estrada vicinal é fininha, né, e que não tem acostamento, e que só tem casas, o zoneamento para esses lugares, por exemplo, é de casas até 3 andares. Os caras conseguiram fazer a mágica de colocar prédios até 5 andares. Então já colocaram lá num bairro bucólico da cidade, e a gente não conseguiu evitar, um prédio, um condomínio de 400 unidades, num lugar que já vai colapsar. E aí a gente fomos para a rua, fizemos aí, botamos banquinha, naquele estilo que você já conhece, né? Bota banquinha, faz petição, né? Fizemos petição para o MPRJ e para o MPF, perturbando, e aí agora, recentemente, a gente recebeu aí a publicação de uma recomendação do Ministério Público Federal para que o município cancele, suspenda todas essas licenças de construção de prédios nesse modelo, onde não deveria ser só casas. Isso é uma vitória da mobilização social, sabe? Você está falando aí de uma questão que atinge aqui também, a especulação imobiliária. Esses grupos, eles elegem os prefeitos, né? Essa elite local, ela tem a tendência de eleger os prefeitos. A gente está vivendo um drama agora maior. Você tem aqui um candidato, né, ligado ao projeto ultra-neoliberal necropolítico, você tem um candidato do Itzel, você tem um candidato do Edir Macedo e o candidato desse grupo, né, de elite local que normalmente coloca o nome de alguém que vai representar esse grupo para controlar a política no município. E mais um outro, aqui tem cerca de 13 pré-candidatos. 13? Em torno de 13, 14 pré-candidatos. Certamente vai reduzir para uns 8 ou 9. Vai fugir, né? Vão haver fusões aí, né? A tendência é que haja, mas é um número bastante alto, né? E de pessoas, em alguns casos aí, que não sabem onde fica o hospital municipal, que nunca visitou uma unidade de saúde. Friburgo já tem um conselho municipal, entendeu? É o novo, é a história do novo, né? Friburgo já pode ter segundo turno? Já tem segundo turno em Friburgo? Não, porque o nosso número de habitantes aqui não comporta segundo turno. Habitantes ou eleitores? 200 mil, né? 154 mil eleitores para cerca de 200 mil habitantes. É um número alto de eleitores. Só que tem também um número muito alto de não comparecimento. A última eleição de 2016 foram cerca de 48 mil pessoas que não compareceram para votar ou votaram nulo e branco. Que percentual é esse? Esse percentual dá o quê? Um quarto, né? Praticamente um quarto. 25%, 30%, né? Mais ou menos. Uns 35%. Para você ter uma ideia, o prefeito, na última eleição, se elegeu com 29 mil votos. Nossa. 48 mil não compareceram ou votaram branco e nulo. É aquele projeto que é disseminado na internet no período eleitoral, de que se não votar em ninguém, não elege ninguém. O que é uma besteira, alguém vai ser eleito, nem que seja com um voto. É uma falácia isso. O fato é que quem não comparece, quem não participa, tem até o direito de não fazê-lo, mas também não pode ser um crítico a tudo que está acontecendo. Tem que se acomodar e ficar olhando, né, porque ele concordou com a desgraça geral. Porque se você participa, você pode perder. É igual um torneio, um futebol, alguma coisa que você participa. Você vai com garra, com determinação, com vontade. Na política, a gente tem que ir também com esse ânimo, né? Para ajudar a transformar a realidade. Quando você tem um número grande de pessoas desinteressadas, então qualquer um serve, de qualquer maneira vai, aí quem compra voto se beneficia. Então, os que não comparecem ajudam a fazer o mal político. Então, tem uma didática nisso aí que a gente precisa dialogar, né? A gente tem aí a Adriana comentando que a grande maioria dos vereadores não tem a menor noção de administração pública, sequer conhece os problemas da cidade, absolutamente despreparado. É verdade, Adriana. Tem uma dificuldade aí. A Emília está dizendo, Cláudio Damião é exemplar. Obrigado, Emília. E a Adriana, eu vi ali com um cachorrinho, né? As leis de proteção e bem-estar animal aqui de Friburgo, eu consegui aprovar. Nós temos um conjunto de leis muito importantes aqui, que temos que forçar a prefeitura a cumprir, inclusive lei de castração.
Então, a gente vai. Então, isso é um problema também que faz parte da minha pauta, que eu atuo na proteção animal também. Boa parte do meu projeto, né, da eleição passada, como não é porque eu não me elegi que eu não vou correr atrás. Então, eu procurei na época o vereador aqui, que era o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e a gente se mobilizou, né, os protetores, criamos o FORPAT, que é um Fórum de Proteção Animal de Teresópolis, né? E aí a gente pautou, o poder público pautou esse vereador, ele lançou lá a lei dos fogos, lançou a lei lá de proteção animal, criaram essa coordenadoria de proteção animal, porque aqui a proteção animal ela estava só no setor de zoonoses. Ou seja... aqui a gente tem a Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Exatamente. Nós temos que aperfeiçoar as ferramentas de atendimento e de proteção aos animais. Eu criei na Câmara, aliás, na verdade tem na Câmara, não foi uma criação minha, mas eu fui o presidente dessa comissão, que é a Comissão de Proteção e Bem-Estar aos Animais da Câmara. Então, nós temos uma comissão específica. Eu criei também, a Adriana, né, e a Emília, que participaram, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, porque normalmente as câmaras são muito masculinas, né? Não tem mulher ou poucas mulheres atuando na vida pública. E eu criei uma comissão interna de defesa dos direitos da mulher. E criei o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, Friburgo está mais contemplado aí nessas políticas públicas, que você, né, como pré-candidato, se abraçar essas causas, tem aí muitas ferramentas para você trabalhar. Não, já são minhas causas, né? Eu atuo na área ambiental, e aí a Cristina Lídia aqui está me lembrando que eu sou também conselheiro suplente do Parque dos Três Picos, ó. Olha só, isso foi uma novidade esse ano, né? Que pega a Nova Friburgo, né? E aí tem aqui, e aí a gente está aqui nessa construção. Eu queria saber de você, aí a gente já está ainda chegando na reta final aí do nosso live, né? Queria saber de você, como é que está o cenário aí político atual, como é que você está fazendo? Como é que você imagina que vai ser essa campanha nessa pandemia? Certamente não vai ser fácil, né? Eu sou pré-candidato a prefeito aqui em Friburgo. Eu vim na eleição passada, de 2016, como candidato a vice-prefeito na chapa com Glauber, né? Que você lembrou que está fazendo aniversário hoje. Nós ficamos em segundo lugar, com pouco recurso, com pouquíssimo tempo de televisão, disputando com o poder econômico, com muito fake news nos atacando, né? Porque, assim, a gente sofre muito com os inimigos que jogam muito desleal. E ainda assim tivemos um desempenho muito bom, ficamos em segundo lugar, com a diferença de 4.500 votos para o vencedor, que é o atual prefeito, que é uma negação. Mas as pessoas apostaram na continuidade e hoje estão aí vendo, ele tem 90% de rejeição aqui no município, né? Então o desafio é muito grande, é mostrar para as pessoas que não adianta seguir com o mesmo modelo. A gente tem que mudar o modelo. Tem que fazer uma opção por uma renovação qualificada. Então, eu trago experiência, exemplo de comportamento na vida pública, boas leis, bons projetos, compromisso com aquilo que eu assumo e a conclusão desse compromisso, né? Cumprir a palavra, que é algo fundamental, e defesa de valores que são fundamentais à vida, né? Você respeitar o próximo, você lutar por quem mais precisa, olhar pela questão da saúde, não como um discurso pronto de todos os candidatos, não, porque a saúde é prioridade, eu ouvi de todos. Mas, de fato, estabelecer a saúde como uma prioridade. Hoje as pessoas estão percebendo que esse discurso não pode ser um discurso da boca para fora, né? Ele tem que ser um discurso verdadeiro, com sentimento, né? Colocando a realidade nisso. Então, a Adriana está falando aí, minha família, que é toda de Nova Friburgo, vou mandar para eles Cláudio Damião. Poxa, obrigado, Adriana. Obrigado. Se você quiser me acompanhar, Cláudio Damião, você vai me achar lá no Facebook, no Instagram, e pode nos auxiliar com sugestões, colocando a família em contato para a gente estar trabalhando os temas, né, que são de interesse aqui do município. É a participação de todo mundo para ajudar a transformar essa realidade que é muito dura, muito difícil. Imagine, quando nós terminarmos, ao final desse ano, com toda essa crise, o orçamento que vai ficar para a nova gestão vai ser, assim, um exíguo orçamento. Então, nós vamos ter que ter uma capacidade criativa muito grande para, com muito pouco, dar conta de fazer aquilo que é preciso fazer
e que os gestores anteriores, com bastante recurso, não deram conta de realizar. Então, olha o tamanho do desafio. Esse desafio só vai ser possível se tiver gente séria à frente dele, com compromisso, né? Sem interesse pequeno, menor, pessoal, particular, botando de lado a vaidade, sabe? As pessoas ficam querendo fazer disputa para aparecer na televisão. Eu não tenho isso. Isso, para mim, não é nenhuma... não me envaidece. É evidente que você ser prefeito de uma cidade é algo absolutamente importante, mas isso, para mim, não é meio de vida. Isso, para mim, é uma tarefa política, né? Então, eu coloco as coisas dentro desse patamar. Até porque a gente tem um acúmulo, né? A gente vai criando um acúmulo. Eu fiquei 6 anos lá na Câmara Municipal, né, assessorando lá o nosso companheiro Cláudio Melo, bancário como você. Sim, meu amigo. O Cláudio está aqui no sindicato, e a gente sempre munido desse sentimento, né, de lisura, de buscar aí, né, ouvir a população. E aí, cara, bastava ser isso que a gente já virava pária, né, na Câmara, né? Então a gente percebe, né, os movimentos, né, disso. Então esse acúmulo de experiência, né, com a legislatura, com as organizações sociais, né, com coletivos, né, isso já dá um preparo, né, para que a gente chegue e não fique sambando aí na mão de ninguém. A gente já tem um propósito, já tem um foco. Precisa se explorar na população. A população precisa conhecer, saber que o Léo é uma pessoa correta, uma pessoa de compromisso. Uma pessoa e o governo aqui ele tem um problema, que é um governo que gosta de turismo e gosta de fachada, né? Mas é um governo que ele não tem penetração nas classes mais pobres da sociedade, né? Ele não tem penetração, ele não ouve, ele acha que o fluxo, né, das benfeitorias vem de cima para baixo, o patrão, entendeu? O empresário, para depois chegar no povo. Entendeu? Essa lógica, né? E é uma lógica privatista, né? Porque ele fala, eu procurei na época a quantidade de palavras, a palavra povo e a palavra democracia no plano de governo dele era coisa rara de você encontrar, entendeu? Léo, deixa eu te dizer, as últimas gestões aqui, elas também dialogaram muito pouco com a população. Esse atual prefeito não dialogou nada. Ele não vai à rua, ele não é visto, ele não participa, ele não... E entrou com a pecha de bom administrador. Por que eu vou botar no Renato? Porque ele é um bom administrador. O cara era gerente do administrador de quê? Que ele é administrador de quê? Privado? Ele é engenheiro, mas sempre viveu pendurado nesses cargos, era gestor do SESC aqui de Friburgo, que todas as políticas do SESC vêm pronta do Rio de Janeiro. Depois ele ficou um tempo no Rio de Janeiro. Ele é afiliado do Dormedes, né? Então dá para imaginar aí a relação política. E as últimas gestões são todas elas ligadas a Dormedes, Pisciani, Paulo Melo, Sérgio Cabral, Pezão, são as últimas gestões. E os candidatos que estão disputando aí, os possíveis pré-candidatos, vários deles são oriundos desse núcleo, né? Andaram, estiveram, assumiram e apoiaram esses últimos governos. É com esse público que a gente vai estar discutindo, debatendo e disputando. Mas o fato é que há uma distância muito grande da prefeitura com a população. O prefeito precisa andar na rua. Ele não vai andar na rua todo dia, toda hora, porque isso é demagogia. Ele não tem tempo para fazer isso. Mas ele precisa, uma vez por semana, pelo menos, ir nos bairros. Olha, hoje eu vou ao bairro Olaria, amanhã eu vou no bairro Conselheiro, na outra semana eu vou lá no céu. Ele tem que andar, porque se ele não olha para os problemas da cidade, como é que ele vai conhecer? Se ele não visita, não conhece. Agora, você imagina, o pior desse cenário são os candidatos que já não conhecem o município, não conhecem a dinâmica pública, não sabem quais são as dificuldades de cada comunidade. Esses vão ser mais ausentes ainda, porque era o caso do atual prefeito que estava aí há 10, 15 anos fora de Friburgo, né? Então já não conhecia, não tinha pé nenhum na realidade, e se mostrou muito distante, muito frio, né, com todo esse sofrimento que a população vem passando. Daí, a rejeição de 90%. E você falou que o Bolsonaro teve 73% dos votos de Friburgo. Isso. Aqui foi 79%. Pois é. A gente tem uma população também muito conservadora. Foi nesse discurso. Quer dizer, o discurso de combate à corrupção, ele tem que ter uma prática, uma raiz. Bolsonaro tem 30 anos de vida pública. Se alguém me disser uma lei importante que ele fez, eu vou querer conhecer, porque para todos os que eu pergunto, ninguém sabe me dizer.
Quando fala que ele combateu a corrupção, eu pergunto, mas aonde? Também não sabe dizer. Exatamente. Assim, as pessoas foram induzidas a uma ideia de combate à corrupção irreal. E a corrupção não se combate dessa forma. Não é assim que você vai combater a corrupção. Com um cara endeusado, porque botou um monte de general e de ministros militares, que ele vai resolver a corrupção. O governo militar tinha corrupto pra caramba. Cheio de gente corrupta. Se você olha aí, onde estão as milícias? De onde são oriundas as milícias se não é de dentro de uma estrutura militarizada? Então, é um discurso que a gente tem que dar uma amadurecida nele, dar uma analisada, dar uma... Olha só os escândalos que têm aparecido diariamente com os filhos do Bolsonaro. Isso é grave, né? Então, esse discurso do combate à corrupção ele tem que ser uma prática, ele não pode ser o discurso, ele tem que ser um exemplo de vida. E tem que ter uma trajetória nesse sentido, né? Qual é a trajetória desse cara? Você é um exemplo de vida pública por conta das suas práticas. Ou você é um mau exemplo exatamente por conta das suas práticas. Eu lembro dele dizer que usava o dinheiro público para comer gente. Lembra disso? Eu lembro que de televisão falou, eu sonego, eu sou sonegador. Como é que um presidente da República fala isso? É sonegador? Ele está dizendo para aqueles grandes empresários que estão devendo aí bilhões para o INSS, para a Previdência, de não pagamento de tributos, que eles estão corretos. Outro dia uma pessoa falou, estão dizendo que não tem dinheiro para distribuir com a população que está passando necessidade nesse momento de Covid. Aí o cara falou, isso é mentira. Aí pegou a lista dos maiores devedores da Previdência. São bancos, grandes empresas, sabe? Tudo gente com grana, que não paga a Previdência, que está dando calote na Previdência, de um recurso que hoje poderia estar sendo colocado na mão de quem está passando fome. Né? E para ajudar até os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, confeccionistas, os profissionais liberais que têm uma dificuldade para manter o seu escritório, porque está passando dificuldade. Né? Então, esse dinheiro podia estar sendo usado para essa finalidade. Enfim, e me diz uma coisa, e Friburgo? Friburgo tem jeito? Tem, lógico que tem. Tudo tem jeito, né? Minha avó dizia assim, só não tem jeito para a morte. Né? A morte não tem jeito. Né? Você vai para o encontro do Criador e acabou. Enfim, aí cada um acredita de acordo com a sua filosofia de vida, com a sua religião, sua espiritualidade. Mas para nós aqui acabou, encerrou e vamos para o Pai. Agora, a gente da Terra, tem jeito. A gente vai precisar trabalhar, modificar, ajustar, dialogar, conversar, construir, né? Agora, a construção tem que ter uma base sólida, senão ela desaba. É melhor você fazer aos poucos e fazer bem feito do que dizer que vai fazer um monte de coisa e não fazer nada, ou se fizer deixar a construção com os pés bambos, porque ele vai desabar em algum momento. Mas para algumas mentes é irresistível, né? Tem que prometer muito, né? Para dizer que está saindo na frente, né? Nós vivemos infelizmente acaba tendo mais adesão, né? No imediatismo das pessoas, né? E a conta chega. Né? Irrefreável, de ter tudo ao mesmo tempo, que o cara vem, promete, cria um sonho, idealiza tanta coisa, e no final não vai fazer nada. Aqui, para citar um exemplo, o prefeito de 2009, o Heródoto, ele prometeu, e ganhou a eleição, prometendo que ia fazer um trem sobre o Rio, no centro da cidade. Um trem suspenso. Até eu sou isso aqui. E ganhou a eleição. O outro disse assim, não, é para resolver. É para resolver. E ganhou a eleição, e foi o pior prefeito, eleito o pior prefeito de Nova Friburgo. Passou agora o bastão para o atual. Então, não basta um bonito slogan, né? Um belo slogan. Tem que ter um compromisso assumido para fazer aquilo acontecer com uma proposta factível, mostrando como vai fazer e de onde vai ser o recurso para fazer. Eu estava dando entrevista de televisão central, é a saúde. E os recursos já estão estabelecidos no orçamento do governo federal e uma parcela do orçamento do município. Certamente vai haver uma redução desses repasses. Então, imagina, a próxima gestão ela vai precisar ter muita capacidade, né, administrativa para zelar pelo município sem deixar que as pessoas morram por falta de atenção à saúde. O que hoje está acontecendo é desvio de dinheiro. Então, não pode haver desvio, porque os recursos já são poucos, né? Olha o Manuel aí, ó. Aqui em Nova Cláudio Damião, é só observar as suas ações
Então, tem outra aqui, ó. Caiu. Vamos esperar ele voltar. Sabe, o Manuel estava dizendo, o Manuel Expedito é um professor aqui em Friburgo, um professor de história, acompanha, sabe, da luta, né, da dificuldade. Olha aí, ó. O Marcos Vinícius pergunta, Léo, pergunta ao Damião como será enfrentar o Anderson Nogueira, que foi do pessoal, está no PDT. Olha, é muito ruim, né? Eu acho que a gente tinha que estar unido. O campo progressista precisava se unir. Mas ele, infelizmente, não aceita sentar e conversar, ele foge do encontro, né? Diz que não vai caminhar de forma alguma com a gente, que ele não abre mão de ser candidato, enfim, eu acho que você tem que abrir mão de qualquer coisa, sempre, no bem do interesse público, do interesse das pessoas. Eu não tenho dificuldade de sentar, conversar e debater a respeito disso, mas ele já colocou posição de que não abre mão, então vai andar, não sei com quem, né? Eu espero andar de modo que a gente possa construir. Ou seja, uma pergunta partidária, assim, o pessoal em Friburgo, ele é organizado assim, ele dialoga, quais são os partidos aí que poderiam ter possibilidade de dialogar com o pessoal aí em Friburgo? Nós fizemos um manifesto, né? Aqui o manifesto, foi um manifesto, está inclusive na internet, quem puder assinar, quiser nos ajudar assinando, está na minha página lá no Facebook. Opa! A gente diz assim, olha, o momento requer responsabilidade pública, visão estratégica e a superação de diferenças, chamando ao encontro de soluções os diversos setores da sociedade, pois sofre o comércio, sofre a indústria, os setores de serviços, os profissionais liberais, os servidores públicos, micro e pequenos empresários, enfim, sofrem todos. Friburgo agoniza. Este momento requer união. Nós, do PSOL e do PCB, estamos propondo a abertura de diálogo fraterno para a formação de uma chapa capaz de oferecer saídas construídas coletivamente, com alternativas que atendam às necessidades da nossa população, tais como saúde, educação, transporte, geração de emprego. Quer dizer, a gente está chamando aqui para construção. Nós não estamos dizendo que somos nós os principais interlocutores, mas nós temos que ter a capacidade, a humildade de chamar para uma construção. E aí estamos chamando as forças progressistas, né? Poderia caber aqui o PDT. Temos tentado conversar com o PT local. Fiz um esforço enorme de diálogo com o PSB, que não avançou, né? Enfim, a gente tem feito esse trabalho e esse esforço. Cláudio Damião, nós confiamos na sua honestidade e competência, seu jeito de fazer políticas públicas, sua humanidade, estamos com você. Juntos somos mais fortes. Adriana, Anderson, Lúcio. Poxa, obrigado, Adriana. Muito obrigado mesmo. Fico muito alegre, muito feliz aí com a sua manifestação de apoio. Então, meu amigo, considerações finais. Eu estou muito feliz de receber você aqui na minha página, né, um pré-candidato ao prefeito de Friburgo, uma pessoa da sua envergadura política, né, da sua generosidade. Às vezes que eu fui a Friburgo, né, e eu consegui falar contigo e a gente se encontrou, sempre foi muito generoso, né, sempre saí melhor do que eu cheguei em Friburgo. E essa a gente aprende junto, né? E aí assim, esse companheirismo aí é muito bacana, e eu queria assim deixar esse espaço aqui para você sempre, quando você quiser aí, tiver mais novidades, pode falar, que a minha página aqui abre o caminho para você aí dar o seu alerta, dar o seu recado, né? A gente sabe que essa campanha vai ser de menos contato físico e de mais contato virtual. Então, e no contato virtual não tem enganação, é mais conteúdo. Então, talvez, se a gente pegar esse limão, fizer uma limonada, né, a gente consegue levar o conteúdo para as pessoas, né? O conteúdo mesmo. E aí, a melhor ferramenta de marketing do político é a sua trajetória, é a sua história. Sabe? Você tem aí vários marqueteiros aí que dão um verniz, né? Faz um slogan, como você falou aí, né? Mas eu acho que o que o povo precisa ver, depois dele estar tão mastigado de sofrimento, de ser passado para trás, é olhar o currículo de quem esteve sempre ali, nunca teve nada que desabonasse, né? O cara sempre ali em defesa do povo, né? E perceber que é por isso que a imprensa, a grande mídia, os grandes empresários não os colocam no spotlight, porque, na verdade, é uma quebra, né, de lógica, de exploração, é uma
quebra, né? É a luta daquele que sempre foi esquecido em detrimento do enriquecimento do mais forte. Então, assim, faço as tuas considerações finais aí, já se despedindo para a gente dar um alô para essa galera aí. Tem mais alguém? Bom, te agradecer a todas as pessoas que acompanharam aí a nossa conversa, né? O tempo passa rápido, tem muita coisa para falar, enfim. Mas a gente deu um panorama, né, com relação às questões que a gente está tratando na vida pública. Certamente muitos assuntos ficaram fora desse primeiro encontro nosso aqui. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa de muita fé, muita determinação. Eu enfrentei inúmeros desafios na minha vida, sabendo das barreiras que eu ia enfrentar, que eu ia encontrar, e vou fazendo disso o meu caminhar, né? Vou pavimentando o meu caminho. Não faço da política um meio de vida. Então, eu saí da Câmara porque quis sair. Todo mundo diz, você é maluco, você vai largar uma eleição certa? Eu larguei, porque você não pode ficar aprisionado dentro de um cargo público, né? Eu achei que eu tinha que dar um passo adiante. E o passo adiante foi colocar o meu nome à disposição para concorrer na eleição de vice-prefeito. E fizemos um belíssimo trabalho. Nós não ganhamos, mas também não nos corrompemos e não tenho o menor constrangimento de ter andado na rua, de ter levado as ideias que levei. Quem tem que estar constrangido é quem mentiu para as pessoas propondo aquilo que não entregou, né? Então, hoje eu venho novamente, colocando meu nome à disposição para uma pré-candidatura a prefeito com as mesmas bases, com muita honestidade, com muita decência, com a capacidade de andar na rua sem telhado de vidro, né? E não estou falando disso como sendo uma coisa diferenciada, não. Isso é obrigação de todo homem público, de toda mulher pública, de todo ser humano. Ter vergonha na cara, né? Ter decência. Diferencial, né? A gente lamenta até isso ser um diferencial, né? Pô, você tem que ficar mostrando o diferencial de honestidade quando isso é obrigação, né? Então, esse é um valor. Então, estou colocando isso para avaliação do público. Agora, isso não funciona só por minha vontade, né? Preciso que as pessoas também se mobilizem em torno dessa necessidade de mudança, levando essa informação para os amigos, ajudando na campanha quando ela começar, interagindo com a gente desde já, através das redes sociais, né? E hoje a gente vai ter essa dificuldade de não poder ir ao encontro das pessoas e estar falando com elas por aqui. Então, de acordo com a atual situação, a gente vai se ajustando, vai se adequando. Agora, nós vamos estar aqui olho no olho. Olha, o Ascioli dizendo, né? O Aécio Ascioli, parabéns, excelente live. Ele podia estar fazendo uma pergunta aqui das mais difíceis e nos colocando em xeque para responder. E é assim que tem que ser, né? O Silvio Martins, boa sorte, Léo e Damião, nesse desafio da campanha. Nossa obrigado, Silvio. O Silvio é membro do Planejamento. O Silvio é um membro do Planejamento. Colabora muito, muito, muito bacana. Legal. E eu quero, para encerrar aqui, para não alongar mais, te desejar toda sorte, né, na sua caminhada, na sua empreitada. Eu sei que você é uma pessoa muito correta, muito coerente, muito dedicada, e você faz o que eu fiz, escola, né, participando dos conselhos municipais, se oferecendo para ajudar naquilo que pode, e fugindo dessa política rasteira que a maioria dos partidos e candidatos adotam, né, de ficar tentando ganhar as pessoas pelo favorecimento, pelo discurso do empreguismo, por esquemas e corrupção. A gente está numa outra linha, numa outra conduta, para a gente poder sair na rua e continuar saindo de cabeça erguida. Valeu, companheiro. Valeu. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado a você. Até a próxima. Tá bom? Quando eu for a Friburgo, sempre vou lembrar de te dar uma ligadinha para saber se tem agenda lá para a gente tomar um café, para a gente almoçar naquele lugar lá bacana. Tá bom? Obrigado por tudo. Agradeço a quem assistiu aí o vídeo, tá? O Marcos Vinícius está dizendo aqui, ó, saideira, ó. Dia 1/1 estaremos na sua posse, Damião. Olha aí, ó. Obrigado, hein, meu amigo. Obrigado. Ele é pastor, hein? Ele é pastor evangélico. Eu conheço ele. Pré-candidato. Nós já conversamos um pouco. Hã? Nós conversamos um pouco sobre essa questão da religião, da fé e da política, né? Da importância de você transferir para a política valores que você tem na sua convivência, na sua vivência espiritual, sem confundir o que tem sido feito, né? De algumas instituições religiosas se apoderarem da política, que é um perigo, né? Isso é uma questão muito complicada. Vamos que vamos, só a luta muda a vida. Valeu? Isso.
Obrigado manda aí. um abraço para o Glauber. Tá bem. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.